o quão bizarro seria um homem funcionando com a precisão de um relógio como um produto mecânico que não tem discernimento e não tem escolha sobre suas ações morais. Esta é a premissa de Laranja Mecânica de Anthony Burgess. Laranja Mecânica de Anthony Burgess é um dos grandes clássicos da literatura, certamente um dos maiores clássicos do século XX, e vai nos apresentar um cenário distópico em que um sujeito, em um cenário de muita violência, principalmente juvenil, um sujeito que era um desses criminosos, um desses infratores juvenis, passa por uma transformação, uma tentativa de transformação psicológica, psiquiatra, de alteração da sua vontade, né, e de alteração do seu comportamento. Então, como ele é um sujeito com práticas malvadas, como é um sujeito que pratica crimes, ele vai ser transformado em alguém que vai, ao contrário, cometer apenas boas ações e ser um sujeito dócil, um sujeito completamente civilizado. E aí, no meio de tudo isso, tem uma série de questões que o livro aborda, a começar pela moral, né, pelo bem versus o mal, que significa ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Existe mesmo, de fato, essa dicotomia, e quais são, e se não existe, quais são os tons de cinza, o que é que está inserido no meio termo desses dois extremos. Também temos a questão do livre-arbítrio, né, que é talvez a maior questão, carro-chefe aqui da narrativa, que é o fato de você poder escolher de fato o que você quer fazer, mesmo que por vezes essa escolha seja por ações que vão causar o mal a outras pessoas. E se de fato você pode ser livre ao não ter a possibilidade de cometer atrocidades. Então, seria possível extinguir a maldade do mundo sem extinguir com isso o livre-arbítrio, sem extinguir também a liberdade? O nome Laranja Mecânica, segundo o autor, Anthony Burgess, significa uma expressão, né? Vem de uma expressão muito conhecida nos Estados Unidos, de algo que é tão estranho quanto uma laranja mecânica, né? Então você não consegue imaginar uma laranja que funciona como se fosse um objeto mecânico. A laranja é uma fruta, é orgânica, é completamente oposta à ideia de algo construído mecanicamente, de algo que é uma ferramenta não utilizada para alimentação. E aí, tão estranho quanto uma laranja mecânica, ou mais estranho do que isso, seria um homem mecânico, que é justamente o que acontece com o Alex, que é o nosso protagonista, que vai passar por essa transformação. Então, um homem que passa por um processo de transformação psicológica para alteração das suas ações, né, para tentar transformá-lo em uma pessoa boa, de uma forma artificial, é um homem reificado, é um homem que perde as suas características mais humanas, perde a sua essência, perde a sua composição, que o torna um ser moral, um ente que consegue se colocar nas situações do mundo. Tem também uma outra questão que aparece no texto, que é de que nem sempre nós temos as justificativas contextuais, ambientais, psicológicas para a prática do mal. Às vezes a pessoa decide pelo mal sem ter nenhum aparato por detrás disso. Então, o Alex era um personagem mau e 100% mal, né? Não existiam camadas outras nele. Ele era definido pela maldade. Tudo que ele tinha era a maldade, de modo que quando isso foi tirado dele, de uma forma artificial, ele acabou se perdendo completamente. Ele não enxergava mais sentido na vida, ele não era mais um sujeito, ele era apenas um negócio, uma massa genérica, sem qualquer tipo de individualidade. Tanto é que ele se espanta com o espanto das pessoas sobre ele ser uma pessoa má, né? Então, tem um diálogo dele com um inspetor, em que o inspetor se mostra bastante chateado com o fato de ele cometer crimes, né? Sendo que ele tem uma vida estável, ele tem paz, ele tem uma família, tem educação, tem todo tipo de recurso que seria necessário para uma pessoa se tornar alguém civilizado, mas mesmo assim ele opta por essa vida criminosa. E aí ele pensa com ele mesmo que as pessoas não perguntam o porquê de
algumas pessoas serem boas, mas perguntam o porquê de algumas pessoas serem más, sendo que são dois lados da mesma moeda, né? Então ele não entende essa ânsia de querer saber o porquê de alguém ser mal, sendo que ninguém quer saber o porquê de alguém ser bom. E aí ele fala, se eu sou mal é porque eu gosto, se eu faço maldades é porque eu gosto, né? Não existe outra justificativa para isso. E aí temos um grande contraste com a cultura, principalmente a cultura ocidental, que coloca sempre os seus personagens como tendo um lado bom e um lado mal, né? Historicamente a gente vê essa construção de pessoas tendo um lado que pratica maldades e outro lado que pratica bondades, e um dos dois pode acabar vencendo, né? Um dos dois pode acabar sendo majoritário e ofuscando o outro lado. Só que aqui nós temos apenas um lado surgindo, né? Nós temos apenas um lado dominando todo o espaço. E aí quebra com essa dicotomia. A questão é se essa dicotomia ela pode ser quebrada apenas na literatura ou se no mundo real também podem existir pessoas que tenham apenas um lado aflorando em si. Então nós temos uma crítica muito forte do Burgess a essa tentativa de controlar o mal, de controlar as pessoas de fora para dentro, né? De uma forma artificial, de uma forma mecânica, sendo que ele considera que isso só é possível quando parte de situações orgânicas, situações que são criadas pelo próprio indivíduo ou que são criadas de forma indireta pela própria sociedade. Então, a prática do mal pelo Alex era um ato de rebeldia, era um ato de resistência ao Estado, às estruturas mundanas, né? Ele queria resistir ao controle, ele queria resistir às autoridades, ele queria ter liberdade, ter individualidade, ter autenticidade, e por isso ele praticava aqueles atos malvados. Só que aí no final da história, ele decide que não era talvez a melhor forma de praticar essa resistência, né? E aí tem um pensamento muito interessante de que talvez uma das mais expressivas liberdades seja a de querer fazer o que se é obrigado a fazer. Então, a partir do momento que o Alex, por conta própria, se torna um sujeito civilizado, um sujeito que abandona o seu lado mal, o seu lado maligno, ele começa a experimentar uma liberdade de ser um sujeito adequado às normas do mundo, de ser adequado às etiquetas do mundo. E em outras palavras, é como se ele tivesse amadurecido, como se ele tivesse percebido que não cabia mais para ele aquelas práticas criminosas e que ele precisava agora achar o seu lugar no mundo de uma forma muito mais serene, de uma forma muito mais adequada. Então esta foi uma pequena análise do livro Laranja Mecânica. Se você já leu, tem também o filme, né? Você pode ter visto o filme que não tem essa parte final, então é um pouco diferente. E deixa aqui nos comentários as suas impressões, o que você achou, as suas interpretações também da leitura e do filme. E se não leu, fica o convite para você ler, porque certamente é uma leitura muito agradável, apesar de incômoda em determinados momentos pelo nível de violência, mas muito agradável no sentido de reflexões filosóficas que a gente pode ter, de reflexões sociais que a gente pode ter. Então, peço que deixem o like, comentários, compartilhamentos, e nós nos vemos então no próximo vídeo, e até mais.